Bom, se hoje fosse o último dia da sua vida e você olhasse para trás, o que você acha que você tiraria do que você viveu? Você se sentiria satisfeito, satisfeita? Você sentiria que fez tudo o que tinha que ter feito? Para algumas pessoas, essa resposta ela é muito tranquila. Algumas pessoas sentem que realmente fizeram o que tinham que fazer, o que vieram aqui fazer. Mas, todos os dias no consultório, como psicóloga, eu atendo pessoas que não se sentem assim. Pelo contrário, se sentem totalmente perdidas e sentem que não encontraram nem a direção para começar a se realizar. E, particularmente, eu adoraria dizer que isso é sobre os meus pacientes. Mas a verdade é que a primeira pessoa que eu conheci, que estava perdida e sem direção, fui eu mesma. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu passei não só a estudar a psicologia, mas a ser paciente e fui descobrindo que todo o conhecimento me auxiliou a fazer as movimentações que eu precisava fazer. Como? A partir do momento que eu descobri que eu tinha um modelo mental. Mas o que é um modelo mental? É aquilo que eu formo como uma programação que vai reger a minha vida. Essa programação ela não nasce do nada. Ela nasce a partir de 3 fontes. As experiências que eu tenho quando eu sou criança, o ambiente e as pessoas com quem eu convivo quando eu sou criança, e também aquilo que é transgeracional, aquelas informações de crenças e informações sistêmicas que chegam na gente e a gente nem percebe. Acontece que quando a gente tem a composição dessas 3 fontes, nós vamos nos tornando pessoas que vamos programando toda a formação e como a gente vai se conectar com o mundo. Como a gente se conecta com o mundo, eu gosto de imaginar como um algoritmo, assim como as redes sociais. Quanto mais eu foco em algum assunto, ou numa forma como eu lido com esse assunto, mais disso vai acontecer na minha vida. Então, hoje, como a gente conhece bem o algoritmo, a gente pode perceber que na nossa vida também é assim. E aí, o que aconteceu? Com toda essa jornada, tanto de autoconhecimento como nos atendimentos no consultório, eu pude perceber que existem 3 chaves que, quando a gente vira, elas movimentam a nossa vida, podendo fazer uma reprogramação desse modelo mental. A primeira chave é a chave gelatina, do modo gelatina. A segunda chave é a chave da balança das responsabilidades. E a terceira chave, a chave de onde está o seu holofote. O modo gelatina. Do que se trata o modo gelatina? Por que eu gosto dessa metáfora? Porque o modo gelatina é assim, ninguém tem dúvida quando vê uma gelatina, certo? Então, eu faço a analogia da gelatina com a identidade. Quando a gente está muito bem colocado dentro da nossa identidade, a gente não tem muitas dúvidas. A gente vai ter dúvidas coerentes, mas a gente não sabe, não tem dúvidas de quem nós somos, do que a gente quer. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe para onde quer ir. Assim, a gelatina tem essa identidade, ela transmite isso. Ela transmite essa clareza, essa vivacidade. Ela tem esse gingado, né, que a gelatina ela não é rígida, então ela tem uma malevolência, uma coisa gostosa. Dificilmente a gente não gosta de gelatina, né? Então a gente gosta de pessoas que têm identidade. A gente admira pessoas que têm identidade. Mas, né, em contrapartida, a gente pode ter nos polos pessoas que ficam muito rígidas, igual um pão duro, sabe, que já não aceita mais mudança de opinião, só a dela está certa. Ou, na outra ponta, pessoas que assumem o modo suco. Se eu deixar muito tempo uma gelatina fora da geladeira, ela derrete. Então, ela se adapta ao ambiente. E aí, o que acontece? Ela perde a identidade. É bom se adaptar? É bom se adaptar. Mas, quando a gente perde a nossa identidade, isso faz com que a gente se perca da gente mesmo. A segunda chave, a chave da balança das responsabilidades. O que isso quer dizer? Muitas vezes, para se sentir pertencente, querido, amado, ou o que quer que seja, a gente passa a assumir responsabilidades que não são nossas. Eu achei muito legal a palestra da Sol, que ela falou um pouco sobre isso. Então, assim, a gente tem que aprender a assumir aquilo que nos cabe. Porque muitas vezes, quando a gente assume responsabilidades que não são nossas,
a gente não consegue assumir as nossas responsabilidades. Eu acabo transferindo as minhas responsabilidades para outras pessoas. E isso vai trazer muitos pesos nos meus relacionamentos. E, por último, onde está o seu holofote? Se eu sou uma pessoa que a minha identidade está distante do meu modo de gelatina, que eu perco o equilíbrio nas responsabilidades, logo, eu vou ter uma tendência a focar no caos, ficar prestando atenção no que acontece de ruim. Vou ter dificuldade de lidar com a realidade e vou acabar lidando com essa realidade sempre extraindo o caos que ela gera. E isso vai desfavorecer a forma de me realizar. Eu vou ter mais dificuldade de me realizar dessa forma. Mas, para contar para vocês, preciso contar um pouquinho da minha história. Afinal, eu disse que eu fui a primeira pessoa que chegou a essa conclusão. Aqui sou eu, com 6 aninhos de idade. Quando eu tinha 4 anos, e isso eu estou falando lá dos anos 80, os meus pais se separaram. E com 4 aninhos, naquela época, não existia essa rotina de a cada 15 dias os filhos irem ficar com os pais. E não existia, pasmem, isso vai ser engraçado. Para algumas pessoas não, mas para algumas sim. Não tinha nem telefone em casa, às vezes. Naquela época, na minha casa, não tinha telefone. E, às vezes, eu sentia muita falta do meu pai, mas muita falta. E eu coloquei na minha cabeça que se eu ficasse pensando muito nele, se eu pensasse absurdamente nele o dia inteiro, ele apareceria. E aí, o que aconteceu? Ele apareceu. Então, eu salvei essa informação dentro de mim. Meu pai, toda vez que eu penso nele, ele aparece. E aí, quando eu queria que ele viesse, eu ficava pensando, e ele vinha. Bom, a vida não é só flores, né? Então, alguns acontecimentos, a separação já não foi uma coisa simples, mas eu tive um outro evento que marcou muito e redirecionou a forma como eu lidei com a vida por muitos anos. Que aos 8 anos de idade, eu repeti de ano. Não é uma coisa que eu tenho orgulho, inclusive, eu só consigo falar isso de uns anos para cá. Foi um momento muito difícil para mim, e mesmo os meus pais tendo sido incríveis comigo, nunca me desencorajaram, nunca me desacreditaram, mas, talvez até por esse excesso de zelo que eles tiveram comigo, eu fiquei com muito medo de falhar novamente. E eu carreguei esse medo da falha para a minha vida adulta. O que aconteceu? Ao longo do meu desenvolvimento, eu tinha uma crença, quando eu era bem pequenininha, de que eu era capaz de qualquer coisa, que eu podia fazer o que eu podia co-criar a minha realidade. Eu não sabia que tinha esse nome, mas era isso que eu fazia. Aí eu salvo uma nova crença com 8 anos, de que eu posso muitas coisas, mas não tudo. E de que eu vou falhar em coisas importantes. Essa crença, ela foi muito destrutiva na minha vida por muitos anos. Até que, em 2008, mais ou menos, assim, eu já vinha passando por uma série de problemas em relacionamentos amorosos, relacionamentos com amizades, no trabalho. Eu tinha as dificuldades de performar por causa dessa falta de confiança. Então, o que tudo isso, o que essa crença gerou em mim? Gerou um excesso de insegurança. Eu dependia muito da validação do outro. Eu me colocava muito de uma forma que a opinião que o outro tinha valia muito mais do que a opinião que eu tinha. E isso fez com que eu entrasse no modo suco, né? Eu me tornava uma pessoa extremamente adaptativa, mas sem opinião e também sem força de decidir e também de assumir as responsabilidades pela minha vida. E aí foi aí que eu comecei a transferir algumas responsabilidades para outras pessoas. A pessoa com quem eu me relacionava tinha que ser responsável por me fazer feliz. E aí tudo isso foi gerando um grande caos na minha vida, e eu me desconectei totalmente daquela Vanessa que um dia eu já tinha sido. Bom, como isso foi resgatado? Em 2008, uma crise no meu casamento, eu tinha 1 ano de casada, na verdade, e uma crise gigantesca, nós nos separamos. E ali eu entendi que algo precisava ser feito. Eu já tinha ido à igreja, já tinha feito tudo o que eu sabia, mas eu nunca tinha feito terapia. Embora nessa época eu já fosse psicóloga há uns 8 anos, eu não tinha feito terapia ainda, né? É ironia, né? Pois é. Então, em 2008, eu comecei meu processo de autoconhecimento. E autoconhecimento pode ser através de uma psicoterapia, através de uma leitura, através de um curso. Mentoria tem inúmeras formas.
Aqui eu encontrei foi um processo de autoconhecimento psicoterapêutico. E a partir deste momento, eu começo a fazer as minhas viradas de chave. Eu passo a me encontrar novamente com a minha identidade, começo a me assumir gelatina, vistosa, bonita. Eu passo a entender, sabe aquela frase, cada um com seus problemas? Ela é tão mal educada, mas ela é tão verdadeira às vezes. E aqui eu entendi que, inclusive com a profissão que eu atuo hoje, eu precisava compreender isso. Muitas vezes, principalmente com a transição de carreira que eu fiz, passei a atuar como psicóloga, eu acabava acreditando que eu era muito responsável pelo que o cliente trazia. E hoje eu entendo, né? Ele está ali e eu estou para servir e ajudá-lo, mas ele também precisa querer. Jesus perguntava para as pessoas antes de curá-las: você deseja ser curado? Né? Essa é uma sabedoria. Às vezes a gente até sabe, mas a gente não consegue sentir ou colocar em prática. E foi este o movimento que eu fiz. E com isso, eu pude lidar muito melhor com a realidade. O meu holofote começou a focar no que realmente a vida podia me trazer de bom. E mesmo quando a vida trazia suas amarguras, que todos nós teremos, eu conseguia lidar com isso de uma forma muito melhor. E o que eu podia entender? Bom, além de ter feito um resgate do meu casamento, que foi possível por conta de tantas mudanças que eu comecei a realizar, eu comecei a progredir na minha carreira profissionalmente. Depois disso, eu pude fazer a transição de carreira e jamais que aquela pessoa sem identidade se enxergaria como uma psicóloga, ainda mais uma psicóloga de sucesso. E hoje eu tenho a gratidão de dizer que eu sou uma psicóloga bem-sucedida, com uma cartela de clientes sempre cheia e com muito vigor. Então, o que eu descobri? Essa frase do Napoleão Hill, ela diz muito para mim. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Eu só não percebia que eu concebia e acreditava de forma negativa. E por isso eu realizava tanta coisa negativa na minha vida. E aqui, com essa percepção, a partir dessas aberturas que eu fui tendo com essas chaves, eu também me conectei com um estudo maravilhoso em 2020, que eu conheci o estudo do Peter Gariev. O Peter foi um cientista russo que estudou o DNA, mas o estudo dele foi um pouco além do comum. Ele saiu daquela parte objetiva do DNA, que fala que nós somos a cor do cabelo, fala sobre cor da pele, sobre doenças genéticas, e ele foi estudar o que tinha além do DNA. E uma informação que ele trouxe é que, além dos 2% que representa o DNA, os outros 98% é o que nós vibramos. Ou seja, olha que interessante, quando eu começo a compreender a diferença de estar colocando o meu holofote num lugar positivo ou negativo, eu também passo a entender melhor como isso influencia na nossa vida. E o Peter Gariev, ele estudou o DNA de uma forma que ele percebeu que todos os DNAs nascem com a possibilidade de se realizar. Significa que se de alguma forma nós não estamos nos realizando, é porque a gente está na direção oposta do que a gente tem que estar com relação a quem somos, a nossa essência. Então, eu vim aqui hoje convidar vocês para saírem do automatismo e assumirem o protagonismo da vida de vocês. E a programação neurolinguística diz o seguinte, que se isso é possível para uma pessoa, isso é possível para todos. E o que eu tenho que dizer? Se isso foi possível para mim, isso é possível para vocês. Obrigada.